Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este sábado da 25ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, dos versículos 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Amados e amadas de Deus, Jesus fala aqui para os discípulos da sua missão. Diz o texto do Evangelho: todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. A pregação de Jesus, os milagres que Jesus realizava, os gestos que Jesus realizava, admirava as pessoas, causava admiração nas pessoas. Jesus era um mestre itinerante que ia de aldeia em aldeia, colocando em movimento o reino de Deus. Jesus fazia milagres, Jesus cumpria tantos gestos que causava admiração nas pessoas, que causava espanto nas pessoas. Levava as pessoas a se perguntarem quem é este homem. Levava as pessoas a se perguntarem pelo mistério mais profundo da sua pessoa. E Jesus diz então a seus discípulos, revela o mistério mais profundo da sua pessoa para os discípulos. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Amados e amadas de Deus, Jesus está dizendo aqui para os discípulos que Ele é o Messias servo, que Ele é o Messias que deve fazer da sua vida um dom de amor, um dom de serviço pela salvação de todos. Talvez nas expectativas messiânicas daquele tempo não tivesse essa imagem, essa figura do Messias e do Messias sofredor. Mas este é o messianismo de Jesus. Jesus é o Messias, mas é o Messias servo, o Messias que deve ir a Jerusalém, deve sofrer, deve ser entregue nas mãos dos sumos sacerdotes, dos grandes de Jerusalém, deve morrer e deve ressuscitar. Ele é sim o Messias, mas é o Messias servo. Esse é o mistério mais profundo do seu ser. Ele é o Filho de Deus, mas é o Filho de Deus que se rebaixou, se esvaziou de si e se esvaziou até a morte e morte de cruz, que assumiu a morte de maldição por amor a nós, que assumiu a morte de maldição pela nossa salvação, para que tenhamos vida e vida em abundância. Mas diz o texto do Evangelho que os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Amados e amadas de Deus, a incompreensão é a incapacidade de entrar no projeto de Deus. A incompreensão é a incapacidade de entrar no mistério mais profundo das coisas de Deus. E então o perigo é ficar na superfície. O perigo é ir ficando na superfície e, ficando na superfície, não entender o mistério de Jesus, não entrar no mistério de Jesus, não ir entrando no mistério de Deus. Este é o perigo que os discípulos correram. Claro que depois da morte e ressurreição de Jesus, principalmente com a vinda do Espírito Santo, os corações dos discípulos se abriram e agora puderam então entender com mais profundidade o mistério de Cristo, puderam entrar no mistério de Cristo. O Evangelho termina dizendo: o sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Amados e amadas de Deus, não entendiam, não faziam perguntas, e por isso iam ficando de fora, iam ficando na periferia,
iam ficando verdadeiramente de fora do mistério mais profundo de Cristo, do mistério mais profundo da pessoa de Cristo, do mistério mais profundo da obra da salvação, que é Jesus que vai a Jerusalém, ali morre, ressuscita pela nossa salvação. Amados e amadas de Deus, que esse texto do Evangelho nos ajude verdadeiramente a irmos entrando no mistério de Cristo, a irmos entrando no mistério mais profundo de Cristo, a percebermos que o seu messianismo é o messianismo do serviço. Ele é o Filho de Deus, mas é o Filho de Deus servo, que veio para realizar a nossa salvação, que veio para morrer e ressuscitar, realizando a nossa salvação. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.